Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte. Estamos muito felizes hoje porque temos aqui um convidado muito especial, ó, das Minas Gerais. E quero mandar um abraço também para os técnicos e técnicas que estão nos bastidores e aquele abraço para aqueles que estão na produção do Alvorada. Como eu disse, aqui é Alvorada, eu sou o Nando Garcia e ele que está chegando, a gente chama carinhosamente ele de Vitor Menino. Olá, Vitor, como é que vai? O Vitor, que é palestrante, é um jovem lá das Minas Gerais, depois ele vai falar para nós da cidade de onde ele é, e também não é estudante universitário e que divulga a doutrina aí, não é, pelas suas palestras, pelas lives, pelos estudos que o nosso querido Vitor, né, coloca na sua vida e passa para nós com muito carinho. Olá, Vitor, obrigado pela sua presença, viu? Olá, Nando. Olá a todos que nos acompanham, encarnados, desencarnados. É sempre uma alegria termos a oportunidade de a gente se encontrar para falar do Mestre. Nosso desejo do fundo do coração é que ele esteja presente com a gente e que a gente consiga aprender um cadinho. Eu sou de Carmo do Paranaíba, mas nesse momento falo de Uberlândia, a cidade que eu estou morando. É onde você está estudando também, né? Fazendo aí o seu curso. Que curso você está fazendo aí, para a gente Eu saber? faço letras portuguesas. Letras. Oh, beleza, é isso mesmo. Bom, diretamente de Uberlândia, então, nosso querido, não é, Vitor Menino, e nós vamos falar hoje sobre um tema muito sensível. Quem vai falar e vai comentar é o nosso Vitor, e eu tenho o texto aqui do nosso querido Emmanuel, que fala assim, ó, perdoa, né, que é sobre o perdão que nós vamos falar. Perdoa agora, enquanto a oportunidade de reaproximação te favorece os bons desejos, porque provavelmente amanhã o ensejo luminoso terá passado e não encontrarás ao redor de ti senão a cinza do arrependimento e o choro amargo da inútil lamentação. Né? A gente encontra, então, na psicografia do Chico, na autoria do nosso Emmanuel, falando sobre o perdão. E quem vai falar sobre perdão aqui hoje, que é um tema, né, querido Vitor, bem sensível. Muitas vezes é difícil a gente perdoar, né? Com certeza, Nando. E pede sempre do nosso coração, quando a gente toca em temas que mexem com os nossos sentimentos, uma caridade, né? Um sentimento por excelência que nos coloque em condições não da gente se impor, exigir, mas antes da gente respeitar, compreender, porque a gente tem que partir de um ponto talvez muito básico em relação à vida e, sobretudo, nós mesmos. A gente, quando fala do coração, a gente está falando de um terreno aonde nós somos chamados a cultivar. E tudo que acontece nesse terreno precisa ser olhado, enxergado com a mais profunda sensibilidade. Às vezes a gente lida com a nossa intimidade como se fosse saco de pancada. Então, à custa de golpes, a gente vai se impondo isso ou aquilo. E é importante a gente entender que nós não só temos a inteligência e aí um conjunto de possibilidades a partir dessa ferramenta bendita de conhecimento, de discernimento, mas a gente também tem o campo do sentimento. São essas duas asas, vamos dizer que o Espírito Emmanuel vai dizer que a alma tem nesse voo evolutivo até alcançar a plenitude real, né? São essas duas que vão dar base a esse progresso efetivo. Então, em relação ao nosso coração, a gente precisa ter bastante entendimento para lidar com ele, porque a gente está falando, né, de um campo que é diferente das ideias. Enquanto as ideias a gente muda de uma hora para outra, lidar com sentimentos, a gente, em analogia, pode
por exemplo, pensar em como a gente cuida do corpo, em como a gente lida com ele. A gente tem que ter a higiene, a gente precisa efetivamente estar atento às vacinas, a um quadro profundo de cuidados. E quando, por exemplo, esse corpo machuca, não dá para a gente fingir que nada aconteceu. A gente precisa ter cuidado. Então, se foi um acidente mais grave, a gente é levado para emergência, a gente recebe o amparo, e esse corpo ele vai ser cuidado, vai ser tratado até se reabilitar. Se você faz uma cirurgia, não é de repente que você já sai por aí pulando e tudo, há um tempo de repouso, de reconstrução. E transpondo isso para o campo da alma, imaginemos, a gente convive com pessoas de todos os jeitos, de todas as formas. Guimarães Rosa já dizia, né? A vida é um completo rasgar-se e remendar-se. Então, às vezes, a gente vai se rasgando na convivência com os outros. No princípio, para a gente, né, tudo se constitui de adversário. Para o espírito, nos períodos iniciais da evolução, tudo é adversário. Por quê? Porque tudo fere. A gente só vai enxergando a vida a partir das lentes da nossa percepção, do nosso olhar. E à medida que a gente vai amadurecendo, se até então os outros, por pensarem diferente da gente, eram inimigos, a gente vai conseguindo perceber que as diferenças, elas não são algo ruim ou negativo, mas que antes colaboram para o aprendizado e para o aperfeiçoamento do nosso ser. Às vezes, porque alguém pensou diferente antes, a gente já colocava ele como inimigo. Às vezes, a pessoa estava simplesmente se expressando. E para a gente, aquilo ali já se constituía um episódio de terror. A gente já se sentia machucado, já se sentia rasgado. Então, a gente vai aprendendo no percurso do tempo que, espera aí, somos individualidades e a liberdade de consciência, a liberdade de pensamento é algo que os espíritos nos propõem que a gente deva respeitar com grande alegria. Então, a pluralidade não será uma dificuldade para a unidade, mas serão sentimentos que muitas vezes a gente se escuda, o orgulho e o egoísmo que criam uma crosta difícil, né, uma impermeabilidade que dificulta o processo de conexão e interação real das criaturas. Desse primeiro momento, parece que tudo nos afeta, que tudo nos rasga e nos atinge, a gente vai galgando degraus de amadurecimento, onde a gente vai utilizando a nossa inteligência e a gente começa a pensar, espera aí, não é bem assim. Se a gente começar a agir desse jeito, né, a gente vai ficar totalmente reduzido às nossas percepções e a vida se tornará pobre. Como acontece com a semente, por exemplo, ela só efetivamente consegue crescer quando ela se rasga para se conectar com o meio onde ela se encontra. Nenhuma semente que não se rasga, que não se permite conectar com a vida e com o ambiente, ela terá condições de encontrar os próprios potenciais. É uma necessidade central. O adversário, o inimigo, aos poucos vai se transformando. E aí a gente vai mudando um pouquinho a nossa perspectiva. A gente começa a enxergar a beleza do olhar do outro. E pera, né? Faz sentido o que o outro está dizendo. A gente para de simplesmente colocar o que a gente pensa como verdade e começa a entender a nossa ignorância frente às coisas e, ao mesmo tempo, quanto a gente precisa dos outros. Só que esse percurso de aprendizado, ele em si não resolve tudo. Por quê? Diante da vida ainda existirá os casos, por exemplo, que alguém intencionalmente queira nos prejudicar ou nos fazer mal. E aí, nessas situações, é que nós encontraremos novo desafio. Se antes, independente do que acontecesse, a gente estava se sentindo afetado, agora, em muitas circunstâncias, a gente pode se acidentar nessa convivência com almas que, às vezes, em períodos de fragilidade, acabam por nos impactar o ser e o coração. Então, às vezes, é aquele colega de trabalho que, de maneira invigilante,
às vezes vai lá e dá uma alfinetada porque não está satisfeito com o nosso crescimento, às vezes é inveja mobilizando ali por perceber que a gente cresceu mais um cadinho dentro da família, o ciúme ecoa, e por descuido, alguém acaba criando uma situação um pouco delicada, em que a gente acaba sendo atingido diretamente. E aí, nessas horas, talvez, a gente encontre desafios muito grandes. E como a gente estava dizendo, lidar com o coração pede de nós bastante responsabilidade, bastante cuidado. Porque se o corpo ele se acidenta, a gente vai respeitar o tempo dele. A gente vai levar no especialista, a gente vai compreender a situação, a gravidade do que aconteceu, vai contar com todos os profissionais da área, vai utilizar todos os recursos disponíveis para que, com o tempo e o cuidado, a atenção e o trabalho, de novo, se restabeleça na medida do possível. As fibras do coração, quando rasgadas, muitas vezes pela malícia de alguém, elas pedirão tempo para se reconstruir, porque evolução, ela não é um toque de mágica, nem se dá através de uma varinha de condão. Pede reflexão, tempo e maturidade, coisas que a gente vai adquirindo no percurso do tempo. Então, a gente começa, quando acontece alguma coisa, a gente começa a olhar, espera aí, eu acho que eu estou com a hemorragia aqui, porque parece que a vida está se esvaindo, eu não estou conseguindo ficar tão bem quanto eu estava, né? Percebo que às vezes estou um pouquinho mais amargo, um pouquinho mais insatisfeito, porque são sentimentos, quando brotam em nós, né, trazem como que essa sensação, a gente nunca fica preenchido, a gente parece estar vazando assim. Viu, Vitor? E toma uma aguinha aí para você umedecer a sua garganta. E é o seguinte, por exemplo, quando nós muitas vezes recebemos alguma coisa assim, de uma vibração não muito boa, de uma pessoa que a gente gosta, né, que às vezes vem e, né, ataca a gente gosta daquela pessoa. E parece que quando a gente gosta e quando essa pessoa nos afeta, parece que dói mais lá no coração, né? Parece que rasga mais a semente, né? E aí, a gente sabe, sim, nos trabalhos de desobsessão, de espíritos que muitas vezes não perdoam, assim, até centenário, de datas muito antigas, né? Eu lembro de um caso lá no nosso trabalho de desobsessão, que o algoz daquela época ele já estava muito à frente, ele já tinha superado, trabalhado, passado por diversas situações e foi embora. E aquele continuar lá com aquela mágoa, com aquele não perdão e parado no tempo, né? Escravizado a esse não perdão. Então, muitas vezes acontece isso, né? De a gente ter até uma pessoa que a gente gosta que nos magoou e que essa alfinetada aí dói demais, né, Vitor? Eu lembro também numa questão de perdão, que quase que de perdão, porque eu acredito que o Chico não chegou a esse ponto né, de sentir isso, mas ele estava com umas nuvenzinhas em volta dele, que o Emmanuel fala, olha, não pode ficar com esse sentimento, né? Que é aquele caso que você deve conhecer da senhora que deu veneno para o cachorro dele, porque ele chegava de madrugada, cansado, mas ele fazia questão de alimentar os seus animaizinhos, né? E ele fica magoado com aquilo. E aí o Emmanuel falou, você vai ter que descobrir alguma coisa nessa senhora que ela precisa, você precisa desfazer essas nuvenzinhas que estão sobre sua cabeça aí, né? E aí ele sabe que ela precisava, ela é costureira, precisava de uma máquina de costura nova. Lá vai o Chico comprar a máquina em várias prestações, né, para desfazer. E aí ele entrega a máquina, quando ele vai indo embora, o Emmanuel fala, olhe para trás, veja o que ela... E aí ela, né, emitia muita gratidão ali, muita luz, né, de gratidão. Então, eu queria que você comentasse por esse ângulo aí também. Com certeza. Então, é interessante, né? Porque a experiência que o Chico passa, de certa forma, afeta bastante ele.
Mas porque quando a gente é machucado, vamos dizer, fica uma ferida lá. Então, precisa de cuidado. Da mesma forma que a gente estava construindo a metáfora, quando, por exemplo, a gente acidenta, quando acontece casos de conflitos, a gente precisa igualmente reconhecer a nossa necessidade de buscarmos uma equipe médica. Agora, sob outra perspectiva, a gente vai precisar estar atento às recomendações, e é onde muitas vezes os bons espíritos, muitas vezes a obra espírita, né, a psicologia como um todo, tem colaborado muito para isso, vem nos ajudar a compreender os processos que a gente vive, os momentos que a gente passa, que a gente vai precisar tomar cuidado. A gente às vezes está sensível. Aquilo ali, né? Porque é mais ou menos assim: vem a mágoa, você não consegue lidar com ela. Ela se transforma num ressentimento, que à medida que a gente vai sentindo aquilo de novo, vai incomodando. Quando a gente menos percebe, virou um rancor. Então é aquela coisa assim que está pinicando em nós, até cristalizar no ódio, que é aquele estado assim de indiferença mais bruto, onde a gente se coloca numa aversão total. Então a gente não cuidou e às vezes a gente está sensível. A tendência às vezes da gente desejar o mal, essas coisas é muito grande e a gente precisará de ajuda. Nessas horas, quando a gente, né, como que desestabilizou-se interiormente, se a gente não procura ajuda, se a gente não fala assim, meu Deus, estou com dificuldade, né? Nos nossos anjinhos da guarda, se a gente pensar o trabalho que eles têm, profundo, para nos ajudar, né? Se a gente se abre um pouquinho, a gente vai perceber, né? Como se a gente estivesse sendo atendido. Porque aí a gente, antes de pensar no outro, a gente vai ter que cuidar aqui, para que a fibra da alma, estando reestruturada, a gente tenha condições de estar buscando o outro, né? O Chico foi advertido por Emmanuel que as atividades mediúnicas tinham sido afetadas, inclusive. Então a situação estava ficando mais grave um cadinho. Então ele alerta, olha, Chico, não está dando, porque tinha realmente uma nuvem na direção do coração. A situação ficou delicada. Então, às vezes, é um parente da família que nos fere, a gente ainda tem a convivência, e às vezes vai ficando mais delicado ainda. E o que gera necessidade da gente investir um tempo em cuidar desse nosso coração, de entender o que aconteceu dentro de nós, de observar essa parte machucada e pensar, poxa, né, o que ela está precisando? Porque o amor precisa começar aqui dentro, para que a gente tenha condições de transbordar e oferecer lá fora. Né, o Tim e a Vanessa, na música Vasos Escolhidos, inclusive a gente vai falar uma falazinha de Paulo aqui, né, que ela é bastante interessante, em comentando a história do apóstolo Paulo, vai trazer aquelas 4 palavrinhas, né? Amar, trabalhar, esperar e perdoar, que Abigail recomenda a ele. E aí, na última frasezinha da música, Vaso Escolhido, eles constroem o seguinte: necessário é perdoar, o amor mais puro se doa. Então, para que a gente consiga doar o amor mais puro, a gente precisa transbordar disso dentro de nós. E se existe uma parte machucada na nossa intimidade, teremos que mobilizar recursos para cuidar dela, para que, estando melhor, o nosso psiquismo mais sadio, a nossa intimidade regenerada, como depois de uma cirurgia, por exemplo, a gente passa por um processo de recuperação, até efetivamente a gente falar assim, olha, agora eu estou conseguindo. E aí, a partir desse momento, a gente tem condições de olhar para o outro. Mas se a gente não para olhar para essas partezinhas e ver o que afetou, o que de certa maneira machucou, em qual ponto doeu, a gente nunca amadurece, nunca aprende, porque a reflexão é que produz a evolução. Quanto mais o espírito vai entendendo, pera, olha, me afetou muito no meu egoísmo, por isso que doeu tanto, por isso que eu fiquei tão magoado, porque talvez trabalhou, né, atingiu o meu calcanhar de Aquiles. E a gente, ao invés de culpar o outro,
começa a olhar para a gente. O outro não foi inimigo. Na verdade, por mais que ele tenha agido mal, ele me ajudou a perceber o quanto eu preciso trabalhar uma parte em mim, o quanto o meu mundo interior ainda precisa encontrar esse amor, porque está faltando um cadinho. O amor é o que sustenta a transformação. O amor é o que embala justamente esse instante de verdadeira conexão. E quando a gente vai criando, né, essas feridas e não cuidando, não tratando delas, a gente vai se mostrando imaturo. Porque fingir que nada aconteceu nunca resolveu um problema. E muita gente, de uma infecçãozinha simples, às vezes pega uma infecção generalizada e compromete de forma mais difícil. Então, é preciso a gente voltar, criar mais hábitos de cuidar de nós, porque a gente, às vezes, se sente muito ofendido pelas coisas. Às vezes, uma mensagenzinha, um acontecimento, coisa simples, mas ainda nos afeta muito. E como você trouxe a fala de Emmanuel, né? O benfeitor recomenda, olha, perdoa agora, reconheça a necessidade de cuidar disso agora, não deixa para amanhã. O próprio mestre, né, já nos advertira, reconcilia com o teu adversário enquanto você está a caminho, não perde a oportunidade, cuida de dentro, para que efetivamente a alma estando melhor, tenha condições o quanto antes abraçar de novo aquela pessoa que às vezes nos fez algum mal. É que nem o caso daquele espírito, né, que nós comentamos aí lá do trabalho de desobsessão, ele estava preso àquela situação por 100 anos ali, né? Ele perguntado a ele que ano que ele estava, e ele dá uma data de 100 anos atrás. Quer dizer, a gente vai ficar vinculado àquela situação sem nos libertar dela, né? E eu queria colocar aqui umas palavras do Chico quando ele diz assim: perdão e tolerância, né, são alavancas de sustentação da nossa paz íntima. Então, veja que coisa, né? O perdão e a tolerância. O perdão, ele colocando em primeiro lugar aqui. E deixa eu ver, a gente tem alguns minutinhos ainda para a nossa prece. Eu queria que você comentasse um pouco mais, então, sobre essa questão, né? Como o Chico também coloca aqui para nós, né, dessa alavanca que vai, né, nos libertar, que vai suavizar a nossa vida. Ele fala aqui, né, que é, essa liberdade que a gente alcança, desculpa aqui que eu perdi, perdão e tolerância são alavancas de sustentação, né, da nossa paz íntima. A gente poderia dizer que o perdão a gente usa, né, ele atende àquele momento. E a tolerância seria o perdão estendido. Porque, vamos dizer assim, a gente às vezes passa por um embate, né? Mas como a gente vai mudando paulatinamente, se transformando à medida do tempo, às vezes aquilo que nos machucou, né, aquilo que nos afetou, a parte do outro que de certa maneira nos incomodou, ela pode continuar existindo. Porque da mesma forma que o outro, a gente está aprendendo, o outro também está. Então, diante das diferenças que a gente tem dificuldade de lidar, a gente perdoa, ou seja, a capacidade da gente se renovar mais profundamente, mas a tolerância será como que a garantia de que nós conseguiremos viver bem. O perdão, então, ele reconstrói um cenário e a tolerância mantém aquele cenário de paz. Porque às vezes a gente tem a dificuldade não só de viver, mas de conviver as experiências que vão chegando e principalmente em família. Às vezes a gente implica com alguém, né, e fica delicado, porque aí toda hora que vê é aquele azedume, aquela amargura. O apóstolo Paulo mesmo já chamava a atenção da gente para a gente tomar cuidado, porque essa amargura, quando encontra espaço em nós, ela cria raízes e ela perturba muita gente que está à nossa volta. Então, a gente pode dizer, né, quando o nosso coração já foi tisnado pela a mágoa, o ressentimento, o rancor, o ódio, o perdão é indispensável.
é aquilo que pode promover a libertação da nossa alma dos círculos mais baixos dos sentimentos, às vezes mais difíceis. Só que a tolerância é aquilo que nos sustenta de pé. E ela é fruto de maturidade, de discernimento, de sabedoria, de almas que vão aprendendo a utilizar a sua inteligência a serviço da conexão com a criação, e não ao contrário, de quem fala, estamos dispostos a cultivar o propósito do bem e da unidade. E esses grilhões que a gente vai trabalhando para conseguir, né, romper, é um trabalho muito grande para o espírito, né? Porque é uma dor, como você colocou aí, que ela não é detectada muitas vezes pelos instrumentos que a gente tem na Terra, com os exames que a gente possa fazer, né, no maquinário aí da medicina. É uma dor lancinante, é uma dor que ela vai provocar em nós, assim, muitas, às vezes, enfermidades, né? Porque a gente está conectado com aquilo e acaba repercutindo no nosso corpo. E muitas vezes essa enfermidade começa aí, porque o nosso emocional é afetado, o nosso mental é afetado, nosso perispírito é afetado, nós, espíritos, somos afetados, né? Então, gostaria que você, ainda a gente tem alguns minutinhos para a nossa prece, uns 4 minutinhos aí, que você comentasse isso também. Sim, esse é um dos detalhes interessantes, que, por exemplo, hoje a medicina já começa a descortinar novos olhares ao falar da questão de espiritualidade e saúde e reconhecer que a questão do perdão ela está para além de algo moral que uma religião ensina ou que alguém propõe. É um cuidado do próprio corpo. E a gente sabe que a gênese, né, de tudo está na alma. É justamente o espírito enfermiço que, projetando as suas mazelas ao perispírito, né, muitas vezes adoecerá o corpo, que receberá os reflexos educativos, né, de todo esse processo psíquico, com vistas, então, a nos auxiliar a perceber a extensão daquilo que a gente está passando e os prejuízos daquilo que a gente estava cultivando. Porque quando a gente não para perceber realmente o quão grave foi a situação, quando a gente não cria esses instantes de cuidado e de refazimento da alma, infelizmente, é a tendência da gente, às vezes, ver situações um pouco mais delicadas. E às vezes, por exemplo, é um infarto, em muitas circunstâncias, um câncer, porque vai criando um clima tão difícil interiormente, que a alma como que quer expulsar aquilo. A alma como que quer expulsar aquilo. Só que a gente vai aprendendo que enfermidade, por exemplo, a gente não consegue expulsar, a gente precisa tratar, precisa cuidar. E nesse caso, por exemplo, em relação às nossas dificuldades íntimas, a gente precisa entender o que está acontecendo e utilizar os nossos recursos. Não permitir que esses sentimentos sufoquem a nossa vitalidade, porque a gente tem condições sim de perdoar. Nós todos temos condições de perdoar. E o benefício que a gente recebe é verdadeiramente extraordinário, porque é como se a gente soltasse pesos e mais pesos e tivesse condições de novamente respirar a beleza da vida. Isso mesmo, que beleza, nosso querido Victor. Bom, a gente está se preparando agora nesse instante para o momento da prece e da oração, das vibrações, né? Aquele momento que a gente pode até fazer uma reflexão durante a prece, de a gente mentalizar e visualizar aquela pessoa que muitas vezes a gente não perdoou ou que a gente gostaria que nos perdoasse. É um momento em que a gente pede a espiritualidade que possa nos ajudar, né? Que possa nos dar força
para conseguir isso, né? Nem que seja bem aos poucos, sementinha por sementinha. Então, se a gente puder reservar aí, não é, um recipiente com água, um copo de água, para que os benfeitores, na hora que você assistir esse programa ou ouvir esse programa, eles irão trabalhar e levar esses recursos. Então, nós vamos agora para um momento de prece, de oração e de vibrações. E nesse instante, então, vamos acompanhar as palavras do nosso querido Vitor, que vai nos conduzir aí pela prece, pela oração e pelas vibrações. Vamos lá, então, Vitor? Vamos lá, vamos orar. Mestre Jesus, é com imensa alegria que os nossos corações se recolhem no altar santo da alma para que tenhamos condições de renovar os nossos espíritos e de encontrarmos-te dentro de nós. Ensina-nos a efetivamente orar, aprendendo a encontrar na prece não simplesmente um instante de pedir isso ou aquilo, mas de cuidar dos nossos corações, de amparar a nós mesmos no curso da vida, de nos abrirmos ao cuidado e ao amparo espiritual. Auxiliai nossos espíritos às vezes martirizados pelos sentimentos difíceis que temos ainda cultivados no curso da vida. Ajuda-nos a renovar a mente diante dos conflitos que em muitas circunstâncias passamos e que em muitos momentos nos percebemos com ideias atreladas à vingança, a sentimentos que podem tão somente nos prejudicar. Que a vossa paz profunda e doce possa nascer nos nossos corações, a partir da reflexão e do amadurecimento das nossas almas. Que a gente aprenda no teu Evangelho bendito a encontrar alegria e a serenidade através do perdão. E sobre que nos oferece a liberdade de caminharmos contigo, por nos permitir sempre o mesmo, a termos condições de nos alimentarmos um pouquinho melhor desses fluidos amorosos e curadores que vêm sempre para refazer a nossa alma e nos criar amadurecer sempre. Fique conosco, Mestre. Que assim seja. Muito obrigado aí pelas palavras. E antes da gente prosseguir aqui, a gente queria dar um recadinho para você que não conhece o Clube Amigos da Boa Nova, que é a FEAL, Fundação Espírita André Luiz, que tem a missão da divulgação do bem, do Evangelho de Jesus, do Espiritismo. Então, você pode ajudar pessoas que estão em muitas partes do mundo onde não tem centro espírita, e aí você pode receber, essa pessoa pode receber essas 24 horas de programação da Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Então, entre no site, ó, amigosdaboanova.com.br, lá você vai ter informações. Quer falar com alguém? Tem 2 telefones aqui, ó, o 0800 12 018 38, é gratuito para todo o Brasil, e o 11 2458 3214. E aquela forma de você se comunicar pelo WhatsApp, que é internacional. Temos aí ouvintes pelo mundo inteiro, de telespectadores, então você pode ajudar até essas pessoas que estão muito distantes, que não têm centro espírita. Entre no WhatsApp, olha, o 11 97 261 0272. E agora nós temos o Pix também, que é essa modalidade de você enviar recursos, né, de transferência de banco para banco. Então eu vou passar, é o mesmo número do WhatsApp, é o 11 97 261 0272. Então vamos divulgar aí a doutrina espírita e você pode ser esse patrocinador, nem que seja de 1 minutinho, da programação da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior, que é uma missão da FEAL, da Fundação Espírita André Luiz. Muito bem, né? Nós trouxemos o Vitor aqui hoje, né, com muito carinho, com muito amor. E Vitor,
fale um pouco aí de você, qual que é as suas atividades. Eu sei que você está fazendo universidade, mas você tem as suas atividades lá no centro, ligadas a um centro espírita. Qual que é o seu trabalho dentro da doutrina? Você, bem jovem, que está aí divulgando a doutrina, estudando. Conta um pouquinho para as pessoas que não te conhecem, né? Muitos dos nossos ouvintes e telespectadores. Conta um pouquinho aí para a gente da sua história aí. Eu sei que é grande essa história, mas você faz uma Vamos síntese aí poder para de nós. síntese. Eu nasci num lar espírita, mas com 15 anos que a gente começou as atividades. Aí, a partir disso, foram experiências incríveis. Hoje eu já estou com 23 aninhos, né? Já estamos construindo um percurso de aprendizado muito bom. Atualmente, eu faço letras, né? E aí divido o tempo com algumas atividades que nesse momento são possíveis. São as atividades assistenciais no centro que eu participo, que é o Grupo Espírita Leão Denis, de Uberlândia, e fora as atividades assistenciais, tem as lives e palestras que Jesus tem nos abençoado, né, nos concedendo o voto de confiança de fazer. Graças a Deus tem sempre muito serviço para a gente oferecer um pouquinho do coração. E tem também o meu, eu faço o evangelho toda manhã que eu divulgo, compartilho com as pessoas. Os Minutos com Jesus, e é com muita alegria que todos os dias, sem exceção, desde 2018, eu só falhei, em verdade, um dia que não consegui fazer. Mas desde então, todos os dias, lemos páginas de Emmanuel e, a partir disso, construímos algumas reflexões. Nesse momento, né, nessa etapa da vida, estamos nos apertando no tempo e aprendendo a ser proativo e não perder a chama do ideal. Ô, Vitor, e então as pessoas te encontram aí nas redes sociais, pelo YouTube a pessoa consegue te encontrar? Como é que ela te acha aí nas redes sociais? Como te acham aí? Eu não tenho canal. Aí é onde a gente vai passando, né, que o pessoal vai deixando gravado. A web rádio, a Rede Amigo Espírita, por exemplo, são duas que se colocar lá vai ter. Mas às vezes eu acho que tem gente que já criou, né, playlist com as palestras que a gente já fez. Enfim, se colocar lá, não vai ter erro. Agora, né, no Instagram é que a minha mamãe, minha namorada, me ajudam a divulgar aí o que vai acontecer. E aí @ The Boy of Jesus, né? O menino de Jesus, traduzindo. Mas está lá em inglês e é onde a gente divulga os cartazinhos daquilo que a gente se propôs a fazer. Bom, o pessoal está vendo e está ouvindo que o Vitor está tossindo, né, o bastante. Hoje é porque ele me contou que ele é pós-Covid, né, passou pelo processo aí da Covid, e a Covid deixa um rastrinho, né, e acaba ficando, né, um pouco aí. Então, o Vitor está, como usa bastante a fala, né, então acaba tossindo, mas de boa, de boa. O mais importante é a gente tá falando ainda, a gente tem aí uns 6 minutos ainda para você finalizar falando sobre o perdão, né? Vamos perdoar este vírus aí também, está causando ainda tosse no Vitor. Também passei pelo processo aí, né, da infecção. Aí hoje a gente tem, né, sintomas mais leves, mas fica aí um resquício ainda, né, Vitor? Fala um pouco mais do perdão para nós aí. Beleza, vamos lá. E para finalizar, eu gostaria apenas de trazer uma experiência do Paulo que é muito significativa para a gente que está no trabalho espírita, né? A gente precisa ter sempre em consideração. E ela está narrada no livro Paulo e Estevão. A gente sabe que Paulo, assim, ele teve talvez duas pessoinhas que na encarnação dele foram mais difíceis. A primeira delas que a gente poderia citar, isso depois de ter transformado-se, né, de ter renovado o coração
e aderido aos propósitos do mestre. Ele teve ainda assim duas pessoas. A primeira foi o pai, que o Paulo teve uma dificuldade, porque na hora que ele mais estava precisando, pediu ajuda do pai e aí o pai fechou a porta. Então foi uma das situações assim desafiadoras. E a outra experiência era com um companheiro de ideal chamado Tiago, o conhecido como filho de Alfeu. E esse Tiago, filho de Alfeu, deu trabalho para ele, né? E a gente sabe que teve uma briga muito grande, que quem entrou no meio para ajudar foi o Simão Pedro, para apaziguar os ânimos. Emmanuel narra que a partir daquilo ali, né, o cristianismo poderia ter sido lesado profundamente se não tivesse tido a intervenção. E aí o Paulo vai para a missão dele, o Tiago fica em Jerusalém, Paulo começa a divulgar o evangelho para o mundo, e ele estava assim, de vento em popa, como se diz, divulgando para toda a banda a mensagem do mestre. Só que chega um instante, ele estava programando, ele estava em Corinto e estava programando para ir para Roma. E de repente chega uma cartinha para ele, né? Aonde um mensageiro tinha vindo trazer. E aí ele já gelou, né? Pensou assim, meu Deus do céu, o que vai ser agora? O que vai acontecer? E ele foi, abre a carta, lê. A mensagem era de quem? De Tiago. E o que Tiago estava fazendo? Pedindo ajuda. E ele ficou muito indeciso, porque ele queria ir para Roma, para a Espanha, divulgar o evangelho. Aí ele pensa assim, o que eu vou fazer? Ele vai e abre os rolos, os pergaminhos que ele tinha de Levi, das anotações de Levi. E como não acontece hoje em dia, né, a gente também abre as liçõezinhas por acaso. A lição que caiu é: reconcilia-te o mais depressa com teu adversário. O maior serviço que ele poderia fazer naquele momento era renovar o coração e reatar um laço. Abigail e Estevão aparecem para ele porque ele ficou muito fragilizado. E falou assim, ó, você vai para Roma, vai aonde você quer, mas primeiro, Paulo, é preciso fazer isso. E ele vai, ele ajuda, né? E de certa forma consegue reconstruir o laço. E a gente que está no ideal, buscando viver melhor, a gente não pode abrir mão, porque perdão, né? Sobretudo nas lides do trabalho que a gente abraçou, ele é fundamental, porque é o primeiro objetivo do Cristo para conosco, antes de falar para os outros, preencher aqui dentro. Obrigado pela atenção, pelo carinho que foi recebido e acolhido aqui, né, diante desse programa. Peço a Deus que abençoe a todos que tiveram a misericórdia de nos ouvir. Que a gente tenha condições de dar condições ao nosso coração de se reconstruir, de se refazer, com o auxílio dos bons espíritos, para que assim, com paciência, a gente consiga de novo se reintegrar ao quadro da vida. E reatar os vínculos que muitas vezes a gente rompeu, né, no passado, com aqueles espíritos irmãos, queridos, né, que muitas vezes a gente deixa para depois, como a gente ouviu você dizer aí nos exemplos de Paulo e do Chico também. A gente não sabe quando a gente vai renovar essa oportunidade em nossas vidas, né? Então, gratidão aí por você disponibilizar o seu tempo. Você está com o tempo corrido. Faz assim, ó, com as mãos, ó. Fala aí para nós aí, alguma coisa com essas mãos assim, só para a gente. Eu vou mostrar um detalhe para as pessoas. Levanta um pouquinho essa mão aí. Se você notar aqui na mão dele, aqui, ó, tem uma manchinha aqui. Sabe o que é isso? É que ele está debruçado na mesa, estudando bastante, para depois trazer para nós tantos recursos aí de informação, de aprendizado. Gratidão aí, beijo na mamãe aí, beijo na namorada, beijo na família.
Veja no filho seu, que eu sei essa história do teu filho aí. Depois as pessoas vão descobrir vão lá na internet buscar para saber a história do filho do nosso querido, não é, Vitor. Vitor, fica com Deus, muita paz aí, muita luz. Gratidão aí por estar com a gente hoje, viu? Tchau, querido. Até mais. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui, Alvorada, com Nando Garcia.